Vamos retomar a nossa EBD. Então, se você já quiser ir voltando para o seu lugar, pegando o seu assento, para nós recomeçarmos a nossa EBD. Quem estava aqui na primeira parte, nós começamos falando e aprendendo sobre o papel do homem. Estamos conversando sobre os papéis no lar. Nós tivemos por alguns domingos uma introdução a respeito dos papéis no lar. E agora nós estamos analisando qual é o papel específico do homem. E ao estudarmos sobre o papel do homem no lar, nós vamos aprender bastante sobre os outros papéis. Como a interação de um homem segundo o coração de Deus age, ou qual é a interação do homem segundo o coração de Deus com uma mulher segundo o coração de Deus, com filhos segundo o coração de Deus, e como isso traz harmonia para o lar. Então o que nós estamos estudando nessa manhã nada mais é do que ver que o homem verdadeiro, ele está disposto não somente a morrer pela família, mas a viver pela família. O homem verdadeiro, o homem bíblico, o homem segundo o coração de Deus, ele está disposto não somente a viver pela família, não somente a morrer pela família, mas também a viver. Calma que eu estou trocando aqui, me ajudem. O homem verdadeiro, vamos falar novamente para ficar claro, inclusive o pessoal que está acompanhando a gente pela transmissão. O homem verdadeiro, o homem bíblico, está disposto não somente a morrer pela família, mas também a viver pela família. Nós ouvimos muitos homens falando isso. Talvez você já ouviu o seu próprio marido, o seu pai, falando isso. Eu morro pela minha família, eu morro pela minha esposa, eu dou minha vida por ela, eu dou minha vida pela família. Mas será que tais homens e maridos e pais estão dispostos a viver pela família? E não somente esperar uma situação em que ele vai poder demonstrar que ele até morreria pela família? Será que no dia a dia, tais homens têm vivido pela família, colocando a família em primeiro lugar e não o seu trabalho em primeiro lugar? Colocando a família em primeiro lugar e não o seu lazer em primeiro lugar? Colocando a família em primeiro lugar e não as outras coisas em primeiro lugar? E esse conceito é um conceito bíblico e que vai nos ajudar a entender que as outras coisas têm o seu lugar. É possível e é agradável ao Senhor que nós tenhamos tempo de lazer, de descanso, de férias. Isso também é importante. Tempo de dormir, o tempo de relaxar em casa, o tempo de jogar futebol. Tudo isso tem o seu lugar. Porém, existem prioridades. E nós não podemos inverter essas prioridades e colocar essas coisas em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. E então, quando a família vem em primeiro lugar, quando a família tem prioridade na nossa vida, nós vamos ter tempo para outras coisas, em família inclusive. Você homem, gosta de jogar futebol? Leva os filhos juntos. Mesmo que ele não jogue, ele está junto com você ali, está vendo o seu comportamento. Ele está vendo como você reage quando te dá uma canelada. O que é que você fala, o que é que você faz. Ele está vendo você ali quando você perde o jogo, como é que é o seu comportamento, o que é que você faz, o que você fala. Você gosta de pescar? Leva os filhos juntos. Leva a esposa, de repente ela vai começar a gostar de pescar também. E vai pescar com você, e vocês vão ter um tempo em família. Gosta de fazer atividade física? Uma caminhada, uma corridinha? Vai com os filhos. Quer ter um tempo tranquilo, relaxante? Vai para o parque da família, leva os filhos. Lá eles podem correr, lá eles podem gritar, lá eles podem se sujar, lá eles podem sujar o espaço. É um espaço próprio. Você não precisa ficar preocupado com eles fazendo isso em casa. De repente não vai dar para gritar tanto, não vai dar para correr tanto, não vai dar para sujar tanto em casa. Vai para o parque da família. E lá deixa as crianças correrem, gritarem, se sujarem. A gente tem visto que muitos pais têm feito isso, e você pode aproveitar e juntar duas coisas. Mas lembre, família é a prioridade. É por isso que nós temos falado que o homem verdadeiro está disposto não somente a morrer pela família, mas a viver pela família. E nós estamos vendo alguns pontos introdutórios que nos ajudam a entender o papel da família, antes de nós irmos um pouco mais dentro do texto de Efésios, capítulo 5, que é um texto que nos ajuda muito a entender como isso funciona. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está chegando bem no fundo? Acho que como os aparelhos não estão ligados e nem a cortina, está melhor aí no fundo, né? Joia. Nós vimos então antes do intervalo, e terminamos assim,
vendo a primeira característica inicial e importante sobre o papel do homem, que o amor bíblico ele é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. E uma segunda característica inicial e importante sobre o papel do homem é que o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção. Portanto, o verbo, observado aqui no texto de Efésios, que fala sobre amai, ele está num tempo verbal que é o imperativo. E o tempo verbal imperativo presente vai nos mostrar uma responsabilidade constante. E no caso específico, uma responsabilidade constante do homem no lar. É por isso então que quando o texto diz amai, maridos, amai a vossa esposa, está mostrando que o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção. Portanto, não há desculpas para não amar. Efésios 5:21, ele deixa claro que esse é um alinhamento vertical em primeiro lugar. Ou seja, essa ordem dada por Deus é uma ordem dada de Deus para o homem em primeiro lugar. É um alinhamento entre Deus e o homem. É um alinhamento entre o Criador e a criatura. Mostrando então, eu criei. E eu criei para viver assim. Quando nós olhamos então, olha aí na sua Bíblia, 5:21, o texto vai nos dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Portanto, essa sujeição mútua que existe entre nós, como irmãos em Cristo, e nos papéis exercidos no lar, é uma sujeição que acontece quando nós nos sujeitamos, em primeiro lugar, a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando não nos sujeitamos a Deus por meio de Jesus Cristo, nós apenas nos sujeitamos a quem? A nós mesmos e ao nosso próprio coração. E aí só fazemos aquilo que nós queremos e aquilo que nós sentimos. Você já ouviu isso em algum lugar? Pessoas falando, olha, faça aquilo que está no seu coração. Faça aquilo que você está sentindo. Se você não está sentindo, não faça. Viva para se agradar. Viva para se dar prazer. Viva apenas amando a si mesmo. E essas são frases trazidas por nós, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pela educação dos nossos dias. E isso tem feito com que haja uma ruptura clara de relacionamentos. É por isso então que nós conhecemos a Deus, que somos cristãos, somos chamados a nos sujeitarmos uns aos outros, mas porque temos primeiramente nos sujeitado a Deus. Se não nos sujeitarmos a Deus, jamais conseguiremos nos sujeitar uns aos outros, dentro das funções que nós temos no lar. Uma terceira característica do papel do homem, de acordo com as Escrituras, é que o amor bíblico exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo, produzindo a vida de Cristo no marido. É isso que está no versículo 18 até o versículo 21, que está no contexto do capítulo 5. Se nós não entendemos muito bem qual é essa obra sobrenatural do Espírito Santo, nós não vamos entender qual é a capacidade dada por Deus a nós para exercermos esse papel. Vamos dar uma olhadinha juntos? Versículo 18 até o versículo 21. E essa passagem, dentro do contexto dos versículos que estamos estudando, falando sobre a responsabilidade do marido no lar, é que vai então nos ajudar a entender que o amor bíblico exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E essa obra sobrenatural do Espírito Santo é que vai produzir a vida de Cristo na vida do marido. Sem isso, irmãs, seu marido jamais conseguirá amá-la tal como Cristo a amou. Vamos dar uma olhada para o texto. Ele vai dizer o seguinte, versículo 18, capítulo 5 de Efésios: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Portanto, meus irmãos, olhando para esse texto, nós somos responsáveis
mas não podemos produzir esse amor por nós mesmos. Há uma responsabilidade, há uma ordem sendo dada, mas por nós mesmos nós não podemos produzir esse amor, porque ele vai contra a nossa natureza. Nós amamos porque Ele, Deus, em Cristo, nos amou primeiro. É só por isso que nós podemos amar. Do contrário, jamais conseguiríamos amar o próximo como a nós mesmos. Se Ele não tivesse nos amado primeiro, jamais conseguiríamos amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, amar o próximo é uma obra sobrenatural, operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Somente aquele que vive seguro no amor eterno de Deus, que conhece agora a sua nova posição em Cristo, a sua nova natureza, o seu novo chamado, essa aliança feita de Deus, feita por Deus conosco. Somente tal pessoa é capaz de dar amor à esposa com o próprio amor de Cristo. Portanto, um marido não convertido, um marido que não entendeu a obra de Cristo, jamais conseguirá amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um marido convertido, mas que vive ainda segundo a sua própria natureza, seu próprio coração. Ele não cresce na vida espiritual. Você não o vê lendo as Escrituras, você não o vê tendo um tempo devocional, você não o vê com desejo e vontade, participando dos cultos, da IBD, comprando um livro ou outro. E abrindo parênteses, nós estamos com uma livraria aqui fantástica, não sei se você já deu uma olhadinha. Livros muito bons, e livros inclusive nesta área de vida cristã, que você pode dar uma olhadinha lá e comprar bons livros, que vão te ajudar na caminhada cristã, vão te ajudar a crescer na caminhada cristã. Faça esse bom investimento. Nós temos trazido a livraria para cá, para disponibilizar bons livros, livros bíblicos, com autores que se preocupam em ensinar o que as Escrituras estão dizendo, não livros de autoajuda, não livros com um evangelho terapêutico, mas sim livros que vão te ajudar de fato a crescer na vida cristã. Invista nesses bons livros para que você cresça. Portanto, homem, esse é um chamado para você. Nós vemos as mulheres comprando livros, nós vemos as mulheres estudando a palavra de Deus, nós vemos as mulheres marcando reuniões de oração, mas muitas vezes não vemos os homens com o mesmo afinco. Nós vemos as mulheres com toda dedicação ensinando os filhos no caminho do Senhor. Às vezes a mulher fazendo o cultinho doméstico, às vezes a mulher, a mãe, orando com os filhos antes de dormir, e não vemos os pais fazendo isso, os homens fazendo isso. Homens, esse é um chamado nobre de Deus para nós. E quando eu falo isso, eu me incluo. Estou trilhando esse bom e belo caminho para me tornar marido e muito em breve me tornar pai de vários rebentos. Espero que a minha aljava se encha, se assim Deus quiser. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do coração da Renata também. Quem sabe Deus não vai nos dar uma Kombi. Depois ela vai ouvir essa pregação, ela vai falar, como é que é uma Kombi? E eu estou trilhando esse bom e belo caminho. Até algumas pessoas têm percebido, pastor, cadê a aliança de noivado? Está noivo, não estou vendo a aliança de noivado no dedo, está acontecendo. E aí eu tenho explicado, olha, nós fizemos de uma maneira diferente. Quando eu a pedi em casamento, eu coloquei uma aliança de pedido de casamento. Ela tem essa aliança de pedido de casamento. E aí nós vamos fazer um noivado, digamos, oficial aqui em Bebedouro, para que toda a igreja participe. Então, muito provavelmente em setembro, vamos anunciar a data, para que toda a igreja se alegre. Aí sim, vamos colocar aquela aliança de noivado, depois de dar aquela polidinha, coloca no outro dedo, que vai ser a nossa aliança de casamento. Foi assim que você fez, Fernando? Usou de casamento de noivado, depois poliu, daquela polidinha, coloca aqui no outro dedo. Pronto, maravilha, nós vamos fazer isso. Muito em breve vamos ter essa aliança. Eu estou trilhando esse caminho. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Senhor, me ajude a ser um marido segundo o teu coração, porque por mim mesmo eu não consigo. Se eu não amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, eu não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou apenas me amar.
e vou apenas buscar aquilo que me dá prazer. E a esposa ficará de lado. E os filhos ficarão de lado. E sabe o que acontece? Quando nós amamos a nós mesmos, e não amamos o Senhor acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, ao não amar a minha esposa tal como deveria, a minha esposa vai se distanciar de mim. A minha esposa não vai querer submeter a alguém que não tem um coração segundo o coração de Deus. Ela vai começar a viver a vida dela. Os filhos não vão querer honrar os pais que não vivem segundo a palavra de Deus. Pais que não têm um coração segundo o coração de Deus. E vão então ser filhos rebeldes. Vão ser filhos que vão viver seu próprio caminho. E que vão tomar decisões e atitudes para poder machucar e magoar os pais. Para poder atingi-los. Não vão honrá-los. Vão desonrá-los. Muito pelo contrário. O amor bíblico exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E essa obra sobrenatural do Espírito Santo, como nós vimos aqui, é quando nós, ao invés de vivermos segundo a natureza pecaminosa, humana, nós vivemos segundo o Espírito Santo. E ele então começa a nos guiar. E nós começamos a nos encher dele. Isso não é, o encher do Espírito Santo não é, digamos, algo místico. Você vem até algum culto, e aí tem um pastor com uma oração forte, ele impõe as mãos, faz uma oração forte, e num passe de mágica você está transbordando o Espírito Santo. Não é assim. Estar cheio do Espírito Santo é você se encher diariamente de Deus. E como é que isso acontece? Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Não tem fórmula mágica. Ser cheio do Espírito Santo é você então se encher daquilo que o Espírito Santo inspirou pessoas a fazerem, a palavra de Deus. É ali que nós encontramos a sabedoria necessária para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Se nós não temos uma vida diária de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor, não oramos, não lemos sua palavra, estamos nos enchendo do quê? De tudo que é contrário ao Espírito. Mas quando nós diariamente, ao acordarmos, nosso primeiro pensamento é o Senhor, nós já começamos a orar e vivemos e passamos o dia todo naquele sentido de orar sem cessar. Estamos sempre orando, em contato com o Senhor. Nós separamos um tempo especial para lermos a palavra e pedimos ao Senhor, nos ajude a entender a palavra e a praticar a palavra. Começamos a nos encher então do Espírito Santo, que é o próprio Deus. E vamos ter atitudes segundo o próprio Deus. Vamos ter um coração segundo o coração de Deus. Vamos ser guiados, controlados, não pela natureza pecaminosa. Vamos ser controlados pelo próprio Deus. Por isso que nessa versão, na NVT, ela vai dizer então no versículo 18, não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. O vinho nos leva ao descontrole. O encher-se do vinho nos leva ao descontrole. O encher-se do Espírito Santo nos leva ao controle do Espírito Santo. O encher-se do vinho nos leva ao descontrole da nossa natureza pecaminosa. E aí produzimos todas as obras da carne. O encher-se do Espírito Santo nos leva ao controle do Espírito Santo. E produzimos então o fruto do Espírito Santo. Há uma outra característica bíblica que nos mostra que ao ser vivida, exercida, praticada, o papel do homem cumpre com o propósito de Deus. Isso traz paz, harmonia para a família, para a igreja e para o lar. E essa característica é que o amor bíblico é uma escolha e não uma emoção. Nos dias de hoje nós, ou talvez não apenas nos dias de hoje, mas a nossa sociedade tem pregado que o amor é apenas um sentimento. E é por isso então que nós vemos a cultura popular tratando o amor como, por exemplo, a música de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dura esse amor. Um amor temporário, um amor circunstancial, um amor que não é uma escolha, um amor que não é uma aliança, um amor que é uma emoção, um sentimento apenas. Então, enquanto ele durar,
vive-se. Quando ele acabar, procure viver um novo amor, até que ele dure, até que ele acabe. E você procure um novo amor. Não é de se espantar que vemos tais artistas casando-se por diversas vezes. Alguns chegando-se a casar mais de 10 vezes, tente imaginar. A Gretchen, por exemplo, acho que ela deve estar no 14º, 15º casamento, algo assim. Eu acho que eu até perdi as contas já, não sei qual casamento que ela está. Chico Anísio foi um dos que mais casou. Fábio Júnior, mesma coisa. E a gente pode ir lembrando aqui de vários artistas que se casaram por diversas vezes. Porque vivem a filosofia dos dias de hoje. Agora, o amor segundo Deus é aquele amor inquebrável. Deus não teria motivos para deixar de nos amar? Deus não teria diariamente motivos e razões para deixar de nos amar? Deus não teve motivos diários para deixar de amar Israel? Deus não tem motivos diários para deixar de amar a igreja? Não somos infiéis ao Senhor diariamente. Quando pecamos, aquele mesmo pecado, que no dia anterior pecamos, nos confessamos, Deus nos perdoa, chega no dia seguinte, caímos de novo. Mas Deus, com sua graça e misericórdia, nos perdoa e restaura o relacionamento com Ele. E faz novo aquilo que estava sujo, manchado, quebrado. O amor bíblico é uma escolha e não apenas um sentimento, uma emoção. Porque se for apenas um sentimento, uma emoção, naqueles dias que nós não acordarmos bem, não conseguiremos amar e não seremos fruto ou não causaremos desejo de amor na outra pessoa. Aquele dia que você acorda doente, catarrento, manhoso, será que você acorda de um jeito em que o outro, o cônjuge, levanta do seu lado morrendo de amores por você? Será que você, por estar assim, está morrendo de amores pelo seu cônjuge? Que se faz uma situação como essa? Deixa-se de amar. Não estou sentindo. Não vou então fazer algo para o próximo. Observe, irmãos, quando nós entendemos que Deus decidiu nos amar não por uma emoção e um sentimento, mas por uma escolha, mas por uma decisão, por uma aliança feita por Ele. A aliança é essa inquebrável. Isso deve se refletir nos nossos relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos familiares. Isso deve então fazer com que nós estejamos alicerçados nesse amor de Deus para conosco, possamos então amar o nosso cônjuge, independente das circunstâncias. Portanto, há muita confusão no mundo hoje sobre essa perspectiva bíblica. Parece que tudo na cultura popular aponta para a ideia de que o amor verdadeiro é apenas um sentimento, um conjunto de hormônios que nos arrepiam e que de fato só é eterno enquanto dure. Mas o amor bíblico é uma escolha de amar e buscar o bem do outro acima do seu próprio. Nós olhamos uma frase do Augusto Nicodemos ao escrever um livro sobre casamento. Ele vai nos dizer: popularmente acredita-se que é o amor que mantém o casamento. Observe que interessante essa colocação que ele faz. Ouça com atenção para ver se você concorda com o que o reverendo Augusto Nicodemos fala quando está ensinando sobre o casamento. Popularmente acredita-se que é o amor que mantém o casamento. Gostaríamos de discordar e afirmar que é exatamente o contrário. É o casamento que mantém o amor. Os autores bíblicos nunca colocam o amor como condição para que duas pessoas se casem. Então ele vai dizer: popularmente acredita-se que é o amor que mantém o casamento. Gostaria de discordar e afirmar que é exatamente o contrário. É o casamento que mantém o amor. Os autores bíblicos nunca colocam o amor como condição para que duas pessoas se casem. E é interessante nós observarmos essa colocação que ele faz. O casamento é uma aliança firmada entre homem e mulher diante de Deus. O que Deus uniu,
não separe o homem. Portanto, há algo que seja forte o suficiente para quebrar uma aliança feita diante de Deus? Será que há algo que o homem possa fazer ou deixar de fazer que quebra a aliança feita entre homem e mulher diante de Deus? É o casamento que mantém o amor. Essa aliança feita, essa escolha de amar, que mantém então esse amor diário no relacionamento. Nós vamos então analisar um pouco melhor o texto de Efésios. Nós não vamos conseguir caminhar por todos os versículos nessa manhã. Nós teremos que ter talvez aí 2 meses, pelo menos, para a gente conseguir destrinchar o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, 25 a 33. Mas vamos olhar alguns aspectos. Olhando para o versículo 25, volte a sua atenção para esse versículo no capítulo 5 de Efésios. No capítulo 5, versículo 25 de Efésios, vamos falar que o amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Jesus Cristo. E ao analisar esse texto, que descreve e amplia a definição do amor verdadeiro, e que descreve e amplia o conceito do homem verdadeiro segundo Deus nos ensina, nós vamos tentar imaginar que Deus seja como que um escultor. E que o homem é como que um grande bloco de pedra, de granito, de mármore. E que ele precisa ser diariamente, tal como o escultor faz com uma pedra, esculpir para que cada vez mais essa pedra bruta comece a tomar forma e comece a tomar a forma de Jesus Cristo. E o texto então de Efésios capítulo 5 vai nos mostrar como que cada uma dessas marteladas na mão então do Senhor vai esculpir o homem para que ele se torne um homem segundo o coração de Deus no lar. Portanto, o amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25, nos lembra de que o padrão do nosso amor segue o padrão do amor de Jesus Cristo. Assim, o marido ele é chamado para liderar como Jesus. E ele é chamado para liderar com o amor de Jesus Cristo. Jesus como leão de Judá e Jesus como cordeiro de Deus. Jesus tinha o coração de leão, mas o comportamento de um cordeiro. Jesus Cristo se mostrou alguém forte e ao mesmo tempo manso. Duro, mas ao mesmo tempo tenro. Até agressivo pode parecer para alguns em algumas situações, mas ao mesmo tempo sensível. Ousado, mas quebrantado. E aqui então o Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece para nós o padrão da verdadeira masculinidade. A verdadeira masculinidade não é apenas a descrição que nós passamos aqui, fazendo um contraste. A verdadeira masculinidade não é aquele homem que é apenas forte, duro, agressivo, ousado. A verdadeira masculinidade, segundo Deus, segundo o exemplo deixado pelo próprio Deus em Jesus Cristo, é aquele que tem tanto um coração de leão, mas um comportamento de um cordeiro. Ele é forte, mas manso. Ele é duro, mas tenro. Ele é agressivo, mas sensível. Ele é ousado, mas ele é quebrantado. Qual foi exatamente o padrão de amor de Cristo? Todos nós sabemos que o amor de Cristo foi sacrificial, como nós temos falado. Mas nós precisamos parar para refletir nas implicações sérias desta ordem, desse mandamento, de amarmos como Cristo. E ao pensarmos nisso, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão, nós homens, até que ponto nós homens estamos dispostos a abrir mão de confortos e privilégios,
negar nossos instintos naturais de egoísmo, contrariar nosso desejo de ser servido ao invés de servir. Uma coisa é morrer por alguém, outra coisa é viver por alguém. Portanto, o verbo amar, que nós vemos aqui no versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, a vossa esposa, implica em dar, sacrificar tudo para promover o bem-estar do outro. É o padrão que nós encontramos num texto que é tão conhecido, que Jesus Cristo nos ensinou, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor, como nós falamos, implica em dar. Foi apenas porque Deus amou o mundo é que Ele pôde dar algo para o mundo. Se o marido não amar a esposa com esse amor de Deus, ele não conseguirá dar o que ele deve dar à esposa, aos filhos, à família. Romanos 5, versículo 8, ressalta que esse é um amor incondicional, como temos tanto falado. O texto vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor incondicional, não impõe condição. Ah, minha esposa deveria ter feito aquele arroz do jeito que eu gosto, não fez. Deixa ela comigo. Não vai ter cartão de crédito para ir para o shopping dessa vez. E assim por diante. Amor incondicional. 1 Coríntios capítulo 13, aquele famoso capítulo que fala sobre o amor, nos ajuda ainda mais a entender exatamente o que Deus está pedindo ao homem. Veja como fica a substituição da expressão o marido no lugar de o amor. E se nós lemos o texto fazendo essa substituição, olha que interessante como seria a leitura da primeira carta aos Coríntios capítulo 13. Diria o seguinte: o marido é paciente, o marido é benigno, o marido não arde em ciúmes, o marido não se ufana, o marido não se ensoberbece, o marido não se conduz inconvenientemente, o marido não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, o marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que Deus nos chama, homens, para amarmos nossas mulheres. Nós podemos dizer que o marido é líder, conforme o estilo de liderança em Jesus, lá em João 13, em que ele lavou os pés dos seus seguidores e nos deu uma ordem para imitá-lo. O líder do lar deve então, nesse paradigma, ser também o servo do lar. O líder que não serve, como já diria o seu Davi Cox, foi reitor de todos aqueles que estudaram na Palavra da Vida. Entre eles eu tive o privilégio de poder ver esse homem sendo um líder servo. Eu me lembro logo quando cheguei no seminário, nós tivemos um almoço no refeitório. Logo ao terminar o almoço, quando você olha para o lado, quem você vê? O seu Davi Cox, com uma vassourinha na mão, varrendo o refeitório. E aquilo ficou muito marcado, nos mostrando exatamente esse conceito que Jesus Cristo nos deixou, de líder servo. Se fomos chamados a liderar, isso implica servir. Isso implica então que o homem, como líder do lar, ele é também o servo do lar. A liderança bíblica apresenta-se como uma pirâmide invertida, em que o líder, em vez de ficar lá em cima, sendo suprido, servido por todos que estão abaixo dele, ele fica na ponta da pirâmide invertida, ele está aqui embaixo. E a sua responsabilidade é garantir o bem-estar de todos na família acima dele, servindo sempre, e sempre à procura do bem-estar da sua família,
da sua esposa e dos filhos. É ele embaixo, servindo a todos, e não ele em cima, sendo servido pelos que estão abaixo dele. Assim os maridos têm a tendência, infelizmente, de fazer o oposto de Cristo. Isso por conta do pecado. Vamos lembrar do contexto de Efésios. Quando a nossa natureza pecaminosa nos lidera, quando a natureza pecaminosa que nós ainda habita nos guia, o que vamos fazer? Nossa tendência é fazer o oposto de Cristo. Nós vamos querer ser servidos ao invés de servir. Nós vamos querer que a nossa esposa faça tudo o que nós mandamos. Nós vamos querer que apenas aquilo que é confortável para nós, apenas o que é lazer para nós aconteça. E aí nós colocamos sobre a esposa a responsabilidade de cuidar de nós, nos dar entretenimento, nos dar prazer, nos dar conforto. E o pior de tudo, muitas vezes homens usam a Bíblia para se justificar. O que acontece como consequência disso? Nós vemos a esposa, muitas vezes, mais como uma empregada do que como companheira. Mais como uma serviçal do que como companheira. A palavra auxiliadora traz o sentido de alguém que está ao lado, auxiliando alguém para que os dois juntos cheguem no mesmo objetivo. Esse é o conceito de auxiliador e o conceito para a esposa de auxiliadora, alguém que está ao lado. Pastor muito conhecido dos nossos dias, pastor americano chamado John Piper, talvez você já leu livros, já viu alguns vídeos dele. Ele lança o seguinte desafio, que serve para nós hoje. Maridos, vocês estão buscando a conformidade de sua esposa com Cristo, dominando-a ou morrendo por ela? Quando a lideramos, ou mesmo, se necessário, quando a confrontamos, agimos assim para a nossa autoexaltação ou para a nossa autonegação? Portanto, aqui é um teste para os maridos. É um teste para nós homens. A partir de tudo que nós já estudamos até aqui. E dentro desse teste nós temos algumas perguntas que vão nos ajudar a entender se de fato nós temos sido, tal como esse desafio que o John Piper lança para nós, homens que têm dominado ou morrido pela esposa. Homens que têm agido para autoexaltação ou para autonegação. E o primeiro teste para os maridos é o seguinte: eu sou o primeiro a abrir mão de direitos no nosso lar? Eu abro mão do maior pedaço? Eu abro mão do melhor lugar? Eu abro mão da primeira escolha e daí por diante? Ou eu sou aquele homem que eu sempre pego o maior pedaço, eu sempre pego o melhor lugar, eu sempre faço a primeira escolha, porque eu sou o homem, eu que coloco o dinheiro nessa mesa, nessa casa. E aí a pirâmide está invertida, a pirâmide está naquela posição em que o homem é o centro de tudo e tudo converge para ele. E não foi assim que Deus criou a família. Não foi para isso que Deus criou a família. Não foi para isso que Deus colocou o homem como líder. Deus colocou o homem como líder para que fosse um servo no lar. Isso sempre chamou muito a minha atenção em casa. Que estudando o texto, estudando o assunto, me veio muito à mente alguns comportamentos do meu pai em casa. Eu não falo isso para exaltá-lo apenas, mas como trazer à memória um exemplo que eu tive. Sempre que nós íamos comer, o meu pai deixava com que todos pegassem primeiro e ele pegava depois. Então nós pegávamos, quando íamos comer normalmente domingo, tinha aquele frango assado, delicioso. Os irmãos se lembram daquela época que nós estávamos construindo o prédio no fundo e nós tínhamos uma máquina que assava frango e todo domingo à noite, por uns 3, 4 anos, nós comíamos frango, todas as famílias da igreja. Eu lembro que o irmão Dodô ajudou a cuidar disso. Quem mais ajudou a cuidar disso? Eu não lembro ao certo, mas muitos homens, né, cuidavam do frango assado. E aí a gente almoçava todo domingo aquela macarronada deliciosa com frango assado. Qual é a melhor parte do frango assado? Para alguns é o peito, para mim é a coxa.
E era interessante que domingo após domingo, meu pai era o último a pegar, sempre. Ele queria que os filhos pegassem os melhores pedaços e os pedaços que eles mais gostavam. Que a esposa pegasse o melhor pedaço e o pedaço que ela mais gostava. Será que eu sou o primeiro a abrir mão de direitos, demonstrando que eu sou um líder servo, tal como Jesus Cristo? Ou sou aquele que exige para si tudo que é de bom e do melhor, e se sobrar algo, minha esposa e meus filhos podem ter? Mais um outro teste. Ofereço-me para fazer as tarefas desagradáveis pela casa, ou exijo que a minha esposa faça todas essas tarefas? Eu só faço aquilo que eu gosto de fazer. Se eu gosto de lavar louça, eu lavo. Se eu não gosto, eu nem tiro os talheres e pratos da mesa. Quem é você na sua casa? Onde você é o que você é. E onde você é o que ninguém de fora está vendo. E você consegue talvez maquiar quem de fato você é. Você é aquele que chega em casa cansado e quer que todos o sirvam, sem se esquecer que a sua esposa trabalhou o dia inteiro em casa. Lavando, passando, dobrando, ouvindo a gritaria das crianças, tendo que disciplinar as crianças muitas vezes, antes do papai chegar em casa, tendo que lidar com a rebeldia dos filhos. E ela está exausta, e você chega em casa e você quer ser servido como um rei. E todas as tarefas difíceis, a minha mulher tem que se virar. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Que é chegar em casa, sentar no sofá, botar o pé assim na mesinha, pegar o controle e falar: mulher, cadê o bife? Mulher, estou com fome. Eu me ofereço para fazer as tarefas desagradáveis. Ou eu só faço aquilo que é muito agradável? Terceiro teste para os maridos. Quando eu chego em casa, apesar de um dia duro de trabalho, faço o possível para aliviar a minha esposa das tarefas pesadas que ela carrega. Nós falamos aqui sobre isso. Eu sou parceiro, eu sou companheiro, eu entendo que eu estou ao lado, e nós dois juntos devemos então contribuir para a harmonia no lar, para que as coisas vão bem no lar. Aqui alguns pequenos testes, não para deixar os irmãos constrangidos apenas. Não para fazer com que as esposas agora cheguem em casa com o maridão e falem: agora você me paga, deixa comigo. O pastor deu uma palavra boa na igreja hoje. Hoje não vou nem chegar perto da louça, está contigo. E pode ser. Pode ser que você hoje, maridão, vai falar: esposa, louça está comigo. Portanto, o amor bíblico, visto em primeiro lugar, é o amor que segue o padrão do sacrifício de Cristo. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aqui nós vamos encerrar o nosso tempo, a nossa EBD. Lembrando que o homem verdadeiro, o homem segundo o coração de Deus, está disposto não somente a morrer pela família, mas a viver pela família. Meus irmãos, Deus cria a família em primeiro lugar. Israel não existia ainda, a igreja não existia ainda. Marido e mulher, homem e mulher são unidos como marido e mulher antes de existirem filhos. Essa é a primeira instituição divina. O trabalho é instituído depois. O trabalho, ele é instituído quando há queda, mas não como uma maldição apenas. O trabalho é bênção. Mas tudo vem após Deus criar tudo que existe. Unir homem e mulher e os dois se tornarem uma só carne. É a primeira instituição divina. Ela é a base de tudo, meus irmãos. Se a família vai mal, se o casamento vai mal, todo o restante vai ir mal. O que é que cada um de nós deve fazer para contribuir para a harmonia no lar? O que cabe a mim? E aquilo que cabe a mim, cabe tão somente a mim, não cabe ao outro.
E aquilo que cabe a mim é uma responsabilidade minha direta com Deus. Não é uma responsabilidade direta com qualquer outra pessoa. É uma responsabilidade direta para com Deus. E Deus vai exigir de mim o cumprimento ou não dessas tarefas, funções, papéis, comportamentos. O pecado faz com que eu me esquive das minhas responsabilidades. Senhor, foi a mulher que tu me destes. Senhor, foi a serpente que o Senhor criou e colocou aqui no jardim. A queda, o pecado nos faz esquivar das nossas responsabilidades. Isso faz então com que agora homem queira oprimir sua mulher, mulher queira manipular o seu marido. Mas quando nós deixamos Deus e a sua palavra moldarem e controlarem a nossa vida, homens não vão mais oprimir suas mulheres, vão amá-las como Cristo amou. Mulheres não vão mais querer manipular seus maridos, vão se submeter a essa liderança amorosa, servil do seu marido. E haverá harmonia. E então a base da igreja, da sociedade, estará bem alicerçada e firmada. E as circunstâncias não vão abalá-la. A aliança feita se manterá. E cada um fará o possível e o impossível para manter então o casamento, a família e a harmonia. E fazer o impossível é aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Família é projeto de Deus. E nós queremos então fazer parte dessa instituição belíssima criada por Deus. Nós queremos orar então, para terminar o nosso tempo. Mais uma vez, uma oração em que rogamos ao Senhor, em que clamamos ao Senhor por graça. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Quase todos os homens que estão aqui são casados já, alguns se preparando para o casamento. Mas praticamente todos os homens que aqui estão são casados. Que a sua oração seja: Senhor, faça de mim um marido segundo o teu coração. Quebra o orgulho. Mude o que precisa ser mudado. Esposas, orem pelos seus maridos. Senhor, faça do meu marido um marido segundo o coração de Deus, segundo o teu coração. E ajuda-me a ajudá-lo. Ajuda-me a ser um auxílio, um apoio, para que o meu marido seja esse líder. Porque ao ser esse líder, ele vai cuidar melhor de mim, ele vai cuidar melhor dos nossos filhos. Mulheres, orem: Senhor, me ajude a me submeter ao meu marido, independente do comportamento desse meu marido, para que o meu comportamento o constranja, para que o meu comportamento o leve a entender o papel, a função que ele deve ter, que o meu comportamento o quebrante. Cada um fazendo a sua oração nesta manhã. Vamos investir um tempo orando. E então depois encerramos juntos. Senhor, muito obrigado por esta manhã de tanto aprendizado. Muito obrigado porque a Tua palavra fala ao nosso coração. É a Tua palavra que nos quebranta.
Portanto, que saiamos daqui quebrantados, mas trilhando o caminho em que o Senhor refaz todas as coisas e faz nova todas as coisas. Portanto, nos dê um coração moldado por Ti, coração submisso ao Senhor em primeiro lugar. E ajude os nossos homens que aqui estão nesta manhã a estarem dispostos a não apenas morrer pelas suas famílias, mas a viver todos os dias pelas suas famílias. E que o Senhor então seja glorificado com isso, o Senhor seja visto por meio desses homens segundo o Teu coração, e que então tenhamos famílias fortes, que fortalecem a Tua igreja e que fortalecem a sociedade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.